No auge do seu poder, Roma era o centro do mundo, um império imenso e aparentemente invencível. Foi nesse cenário que nasceu Caio Júlio César Germânico. Ele era filho de Germânico, um general carismático e adorado pelo povo, e de Agripina, neta do primeiro imperador Augusto. Criado em acampamentos militares, entre legionários que viam nele um futuro líder, o menino ganhou um apelido carinhoso, Calígula, que significa pequenas sandálias, por causa das botinhas militares que ele usava. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquela criança, símbolo de esperança para o futuro de Roma, se transformaria em um dos maiores e mais sombrios pesadelos da história. Quando Calígula finalmente assumiu o trono, aos 24 anos, uma onda de otimismo tomou conta de Roma. Após o reinado tenso e sombrio de Tibério, o povo ansiava por um líder que trouxesse de volta a glória e a justiça. Calígula parecia ser essa pessoa. Ele herdara o carisma do pai e prometia um novo começo. E nos primeiros meses, ele cumpriu essa promessa. Libertou prisioneiros políticos, reduziu impostos abusivos, organizou jogos grandiosos para o povo e distribuiu dinheiro, mostrando-se um governante generoso e atento às necessidades de seus súditos. Roma celebrava, acreditando que uma era de ouro havia começado. Mas essa luz durou pouco. Cerca de 8 meses após se tornar imperador, uma doença misteriosa e grave quase tirou sua vida. Os registros históricos são vagos sobre a natureza da enfermidade, mas seus efeitos foram devastadores. Quando Calígula se recuperou, algo fundamental dentro dele havia mudado para sempre. O jovem imperador, antes amável e justo, ressurgiu como um homem completamente diferente. Os relatos da época o descrevem como paranoico, errático e mergulhado em uma crueldade sem precedentes. Ele começou a ver traição em todos os cantos, suspeitando de seus amigos mais próximos, de sua família e principalmente do Senado. O poder absoluto, que antes parecia ser uma ferramenta para o bem, começou a corroer qualquer vestígio de limite moral que ele pudesse ter. O Senado, a instituição mais poderosa de Roma, foi o primeiro a sentir a fúria do novo Calígula. Senadores eram humilhados publicamente, forçados a correr ao lado de sua carruagem por quilômetros ou a servir como garçons em seus banquetes. As execuções se tornaram rotineiras, muitas vezes ordenadas por capricho, sem qualquer tipo de julgamento justo. Relatos indicam que Calígula desenvolveu um gosto particular por assistir ao sofrimento alheio. Para ele, o medo era uma forma de controle muito mais eficaz e satisfatória do que o respeito ou a admiração. Ele se deleitava com o terror que inspirava. Roma, a capital do mundo, mergulhou em um clima de terror constante. A vida se tornou um jogo perigoso, onde uma palavra errada ou um olhar mal interpretado poderiam significar uma sentença de morte imediata. A elite política e os cidadãos ricos viviam com medo, sabendo que suas fortunas poderiam ser confiscadas a qualquer momento para financiar os projetos extravagantes e os prazeres doentios do imperador. A sobrevivência dependia do silêncio absoluto e da bajulação constante. Qualquer sinal de desaprovação, por menor que fosse, era visto como uma conspiração. Calígula já não via o império como uma responsabilidade a ser administrada, mas como um palco gigantesco para suas próprias fantasias de grandeza. Ele se declarou um Deus vivo, exigindo que o povo o adorasse. Templos foram erguidos em sua honra e estátuas com sua imagem foram colocadas em locais sagrados, substituindo as deuses tradicionais. Ele chegou ao ponto de ordenar que sua estátua fosse colocada no Templo de Jerusalém, um ato que quase provocou uma rebelião em massa na província da Judéia. A linha entre homem e divindade foi apagada não por aclamação, mas pela força bruta de seu poder. A violência se tornou parte do cotidiano do governo.
As execuções não eram apenas uma forma de eliminar oponentes, mas um espetáculo de crueldade. Calígula ordenava que as mortes fossem lentas e dolorosas, para que, segundo suas próprias palavras, seus inimigos sentissem que estavam morrendo. Não bastava eliminar uma ameaça, era preciso aterrorizar todos os que testemunhavam, garantindo que ninguém mais ousasse desafiá-lo. Suas ações eram imprevisíveis. Num dia, ele podia abraçar um senador. No dia seguinte, podia ordenar sua execução sem motivo aparente. A própria guarda pretoriana, a unidade de elite criada para proteger a vida do imperador, começou a temer por sua segurança. Calígula os tratava como ferramentas descartáveis, não como soldados de confiança. Ele mudava seus comandantes por puro capricho, testava sua lealdade com ordens absurdas e humilhava seus oficiais. Conta-se que ele planejou nomear seu cavalo favorito, Incitatus, como cônsul, uma das posições mais altas da República Romana. Embora isso provavelmente tenha sido uma forma de zombar do Senado, a simples sugestão mostrava o desprezo que ele tinha por todas as instituições e tradições romanas. O império, que antes fazia o mundo tremer diante de suas legiões, agora tremia diante de seu próprio líder. O medo se espalhou das colinas do Palatino, onde ficava o Palácio Imperial, para as ruas de Roma e para as províncias mais distantes. O povo, que antes o aclamava, agora sussurrava sobre sua loucura. Todos percebiam que algo estava profundamente errado, que o homem no poder era um monstro. Mas o terror era tão grande que ninguém ousava falar abertamente. O silêncio era a única forma de sobreviver. No entanto, com o tempo, a loucura de Calígula se tornou insustentável. O mesmo terror que ele usava para se manter no poder começou a se tornar o catalisador de sua queda. Aqueles que o cercavam, os senadores, os oficiais da guarda e até membros de sua própria corte, entenderam uma verdade simples e brutal. Viver sob o comando de Calígula era uma sentença de morte em espera. A única maneira de sobreviver era agir primeiro. A paranoia do imperador estava correta em um ponto. Todos realmente estavam conspirando contra ele. A conspiração foi tecida em silêncio, nos corredores do poder, longe dos olhos e ouvidos do imperador. Não houve discursos heróicos ou planos grandiosos para restaurar a república. Foi um ato de autopreservação, motivado pelo medo. O líder da conspiração foi Cássio Quereia, um oficial da guarda pretoriana que Calígula humilhava constantemente por sua voz supostamente afeminada. No dia 24 de janeiro do ano 41, durante uma série de jogos, Quereia e outros membros da guarda encurralaram Calígula em uma passagem subterrânea do palácio. O ataque foi rápido, direto e brutal. O imperador, que se via como um deus, morreu como um mortal, esfaqueado dezenas de vezes, cercado pelo ódio e pela traição que ele mesmo havia cultivado. Sua esposa e sua filha pequena também foram assassinadas para garantir que nenhuma linhagem restasse. A notícia de sua morte trouxe um suspiro coletivo de alívio a Roma. O pesadelo havia terminado. Mas o estrago já estava feito. O reinado de apenas 4 anos de Calígula deixou uma marca profunda e indelével na memória do império. Ele se tornou o exemplo máximo do que acontece quando o poder absoluto corrompe absolutamente, quando um líder perde o contato com a realidade e governa através do medo. Calígula não caiu por causa de invasões bárbaras ou guerras civis. Ele caiu porque o terror que ele usou como sua principal arma acabou se voltando contra ele mesmo. Sua história não é lembrada como a de um grande conquistador ou um administrador sábio. Ela é lembrada como um aviso sombrio e atemporal sobre os perigos do poder sem limites e da loucura que ele pode desencadear. A figura de Calígula permanece até hoje como o símbolo eterno do tirano. Obrigado por assistir.
Se você gostou deste mergulho na história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!